A chuva caía forte naquela manhã de terça-feira. As ruas do bairro humilde estavam desertas. Apenas algumas pessoas corriam com guarda-chuvas improvisados, tentando se proteger da tempestade. Entre elas, um homem vestido com um uniforme desgastado de entregador caminhava lentamente, como se não tivesse pressa. Sua mochila térmica estava vazia, mas ele fingia carregá-la com peso. Era Ricardo Montenegro, um dos empresários mais ricos do país, dono de uma rede de restaurantes de luxo que faturava milhões por ano. Mas ninguém ali sabia disso. Há 3 meses, Ricardo tinha começado aquela experiência social. Cansado de ser cercado por pessoas interesseiras, de nunca saber quem gostava dele de verdade ou apenas do seu dinheiro, ele decidiu fazer algo radical: vestir-se como um trabalhador comum e viver entre pessoas simples. Naquela manhã, enquanto caminhava pela Rua das Flores, Ricardo observava tudo ao seu redor. As casas pequenas, as lojas modestas, as pessoas lutando para sobreviver. Era um mundo completamente diferente do seu penthouse luxuoso no centro da cidade. De repente, uma rajada de vento jogou mais água em sua direção. Ricardo acelerou o passo, tentando se abrigar sobre alguma marquise. Foi quando viu a pequena loja de costura na esquina. A placa simples dizia: Costura Santa Rita, consertos e ajustes. Ele decidiu se aproximar para se proteger da chuva. Mas o destino tinha outros planos. O piso molhado na frente da loja estava coberto de folhas escorregadias e Ricardo não viu. Seu pé direito deslizou violentamente para frente e, antes que pudesse se equilibrar, todo o seu corpo foi ao chão. Ele caiu de costas, diretamente em uma poça enorme de lama que havia se formado na calçada. Splash! A água suja espirrou por todos os lados. Ricardo ficou ali, completamente encharcado e coberto de lama marrom. Por um momento, Ricardo apenas ficou ali, deitado na lama fria, sentindo a chuva cair em seu rosto. A dor no quadril onde bateu era forte, mas não tanto quanto sua vergonha. Ele, Ricardo Montenegro, CEO de um império gastronômico, estava literalmente na sarjeta. Meu Deus! O senhor está bem? Uma voz feminina cortou através do barulho da chuva. Ricardo abriu os olhos e viu uma silhueta se aproximando correndo. Era uma mulher que segurava um guarda-chuva colorido, já bastante gasto, com remendos visíveis. Não se mexa! Deixa eu te ajudar! Ela gritou, se ajoelhando ao lado dele, sem se importar que seus joelhos afundassem na mesma lama. Ricardo ficou surpreso. Ninguém havia se aproximado até então. As poucas pessoas que passavam na rua apenas olhavam de longe e seguiam apressadas. Mas aquela mulher... Consegue levantar? Machucou alguma coisa? Ela perguntou, estendendo a mão livre para ele enquanto tentava protegê-lo da chuva com o guarda-chuva. Pela primeira vez, Ricardo olhou bem para ela. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, rosto delicado sem maquiagem. Suas roupas eram modestas, uma blusa de algodão e uma saia jeans já desbotada, mas eram os seus olhos que chamavam a atenção, castanhos, brilhantes e genuinamente preocupados. Eu acho que sim, Ricardo respondeu, pegando a mão dela. Eram mãos pequenas, mas fortes, mãos que trabalhavam. Com algum esforço, ela o ajudou a se levantar. Ricardo fez uma careta de dor quando colocou o peso na perna direita. Você machucou a perna. Vem, entra na loja. Você precisa sentar e se secar, está encharcado e vai pegar uma pneumonia. Ela disse com um tom maternal, já puxando-o pela mão. Não precisa se incomodar. Incomodar nada. Você caiu bem na frente da minha loja. Se não te ajudar, vou me sentir responsável. Vamos, não discute. Havia algo em sua voz que não permitia a argumentação. Ricardo se viu sendo praticamente arrastado para dentro da pequena loja de costura. A loja era minúscula, mas organizada com carinho. 2 máquinas de costura antigas ocupavam a maior parte do espaço. Havia prateleiras com linhas coloridas, tecidos dobrados cuidadosamente e um pequeno provador improvisado com uma cortina floral no canto. O cheiro de tecido novo,
e óleo de máquina preenchia o ar. "Senta aqui", ela disse, puxando uma cadeira de plástico para ele. "Vou pegar uma toalha." Ricardo obedeceu, olhando ao redor enquanto ela desaparecia por uma porta nos fundos. A loja era humilde, mas havia um calor ali, algo que suas mansões nunca tiveram. Fotos de clientes satisfeitos cobriam uma parede. Desenhos infantis, provavelmente feitos por alguma criança, estavam pregados perto da máquina de costura mais velha. Aqui, a mulher voltou com 2 toalhas, uma branca já meio gasta e outra colorida com estampa de girassóis. "Não são muito luxuosas, mas estão limpas e quentinhas. Acabei de tirar do varal coberto." Ela estendeu a toalha branca para ele e começou a secar seus próprios braços molhados com a de girassóis. "Obrigado", Ricardo disse, pegando a toalha. Pela primeira vez em meses, aquela palavra saiu genuína de sua boca. "Você não precisava." "Claro que precisava. Que tipo de pessoa seria eu se deixasse alguém machucado na chuva?" Ela respondeu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Meu nome é Helena. Sou dona desta loja. E você é?" Ricardo hesitou. Esse era sempre um momento crítico. "Ricardo", ele disse, simplesmente, omitindo o sobrenome Montenegro, que aparecia nas revistas de negócios. "Prazer, Ricardo. Você é entregador, né? Via mochila." Ricardo apontou para a mochila térmica que havia caído junto com ele e que ela trouxe para dentro. "Oh, sim, sou. A mentira saiu mais fácil do que deveria. Trabalho para vários aplicativos. Imagino que seja difícil. Esse tempo não ajuda nada." Ricardo comentou olhando pela vitrine, onde a chuva continuava caindo forte. "Você fez alguma entrega por aqui?" "Na verdade, estava apenas explorando o bairro. Novos restaurantes para fazer parceria." Ricardo improvisou. Era mentira, mas não era completamente impossível. "Entendo. Bem, não acho que você vá fazer muitas entregas hoje com esse joelho", Ricardo disse apontando para a perna dele que já começava a inchar. "Deixa eu ver isso." Antes que Ricardo pudesse protestar, ela já estava ajoelhada na frente dele, examinando seu joelho com cuidado profissional. Suas mãos eram gentis, mas firmes. Mãos que trabalhavam. "Não parece nada quebrado, mas você torceu feio. Precisa colocar gelo e descansar. Fica aí, vou buscar um saco de gelo." "Ricardo, sério? Você não precisa!" "Fica quieto e obedece." Ela cortou com um sorriso teimoso. "Já decidi que vou cuidar de você, então aceita." Ricardo ficou sem palavras. Quando foi a última vez que alguém havia cuidado dele assim? Sem interesse, sem querer nada em troca, apenas por pura bondade? Helena voltou com um saco plástico cheio de gelo enrolado em um pano. "Segura aqui no joelho. 20 minutos ligado, 20 desligado. Aprendeu?" "Aprendi", Ricardo respondeu, colocando o gelo no joelho. O frio era aliviante. "Ótimo. Agora?" Helena olhou para as roupas encharcadas e sujas dele. "Essas roupas estão terríveis. Você mora longe daqui?" Ricardo respondeu. "Um pouco longe, sim." Euterofemismo. Sua cobertura ficava a quase 1 hora de carro dali. "Então não pode ir para casa assim? Espera aqui." Helena desapareceu novamente nos fundos e Ricardo ouviu sons de javelas sendo abertas. Ela voltou com uma calça jeans masculina e uma camiseta simples. Eram de alguém. "Nunca vou usar, então pode ficar com elas", ela disse, e Ricardo percebeu uma sombra rápida de tristeza passar por seus olhos. "Vai, no provador ali e troca. Vou lavar suas roupas." Ricardo suspirou, derrotado pela determinação daquela mulher pequena, mas incrivelmente forte. Ele se levantou mancando e foi até o provador improvisado. Enquanto trocava de roupa atrás da cortina, Ricardo não conseguia parar de pensar. Aquela mulher, Helena, acabara de conhecê-lo e já estava lhe dando roupas, cuidando de seu joelho, se preocupando genuinamente. Não sabia que ele tinha milhões no banco, não sabia que ele poderia comprar aquela loja e o prédio inteiro 10 vezes. Para ela, ele era apenas Ricardo, um entregador que caiu na lama. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo gostou de ser apenas Ricardo. "Já trocou?" A voz de Helena veio do outro lado da cortina. "Já", ele respondeu saindo do provador. As roupas ficavam um pouco grandes, mas estavam limpas e secas. "Pronto, agora parece uma pessoa de novo", Helena riu.
Senta aí de novo, a chuva ainda tá forte. Ricardo voltou para a cadeira. Helena pegou suas roupas sujas e as levou para os fundos. Ele ouviu o som de água correndo. Provavelmente ela estava lavando suas coisas à mão. Sozinho por alguns instantes, Ricardo olhou ao redor da loja mais atentamente. Havia uma foto na parede que chamou sua atenção. Helena, alguns anos mais jovem, estava abraçada com um menino pequeno. Ambos sorriam amplamente. Mas não havia mais ninguém na foto. Nem marido, nem família extensa, apenas ela e a criança. Esse é o Lucas, meu filho. A voz de Helena o assustou. Ela havia voltado e visto para onde ele olhava. Ele tem 6 anos agora, tá na escola. Ele é seu filho? Ricardo perguntou e imediatamente se arrependeu. Claro que era seu filho, ela acabou de dizer. Sim, Helena respondeu e havia orgulho em sua voz. Meu tesouro, crio ele sozinha faz 4 anos. Sozinha? Ricardo perguntou antes de pensar se era apropriado. Helena não pareceu se importar. Ela suspirou e sentou em sua cadeira de costura, olhando pela janela onde a chuva ainda caía. O pai dele não quis ficar. Quando descobriu que eu estava grávida, disse que era muito jovem para ser pai e desapareceu. Nunca mais o vi. Ela contou com uma voz neutra, como se já tivesse feito as pazes com aquela história. No começo foi difícil, muito difícil. Mas eu tinha essa loja que minha avó deixou para mim. E tinha minhas mãos que sabem costurar. Foi o suficiente. Ricardo ficou em silêncio, impressionado com a força tranquila daquela mulher. Ela havia sido abandonada grávida, tinha que criar um filho sozinha, sustentar uma loja em um bairro pobre e mesmo assim estava ali cuidando de um estranho que caiu na lama. Você deve pensar que sou idiota, Helena disse de repente olhando para ele. Ajudando um desconhecido assim? Não, Ricardo respondeu imediatamente e com sinceridade. Acho que você é incrível. Helena piscou surpresa e então um rubor subiu em suas bochechas. Ah, que isso! Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas não é o que qualquer pessoa faz, Ricardo disse baixinho, pensando em todas as vezes que pediu ajuda disfarçado e foi ignorado. Um silêncio confortável caiu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva batendo no telhado de zinco da loja. Era uma melodia estranhamente relaxante. Você quer um café? Helena perguntou de repente. Fiz uma garrafa térmica hoje de manhã. Não é grande coisa, mas tá quentinho. Eu adoraria, Ricardo respondeu. Helena se levantou e foi até um canto da loja onde havia uma pequena mesa com uma garrafa térmica desgastada e algumas xícaras desemparelhadas. Ela serviu 2 xícaras e voltou, entregando uma para Ricardo. O café era forte e doce, exatamente do jeito que ele gostava quando era criança, antes de desenvolver um paladar sofisticado para cafés especiais e importados. Tá bom? Helena perguntou, tomando um gole do seu. Tá perfeito, Ricardo respondeu honestamente. E era verdade. Naquela loja pequena e humilde, com roupas emprestadas no corpo, tomando café simples em uma xícara desemparelhada ao lado de uma mulher que mal o conhecia, mas o tratava com gentileza genuína, Ricardo Montenegro sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se em casa. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, mas dentro da costura Santa Rita, algo novo estava começando a florescer. Algo que nem Ricardo nem Helena poderiam prever ainda. E tudo tinha começado com uma simples queda na lama. Ricardo segurava a xícara de café entre as mãos, sentindo o calor se espalhar pelos seus dedos. Pela janela embaçada da loja, ele observava a chuva que não dava sinais de parar. Gotas grossas batiam contra o vidro, criando padrões hipnóticos que escorriam lentamente. Essa chuva não vai dar trégua hoje, Helena comentou, voltando a se sentar em sua cadeira de costura. Ela pegou um vestido azul marinho que estava em cima da mesa e começou a trabalhar nos ajustes, seus dedos movendo-se com uma precisão automática, nascida de anos de prática. Você não precisa trabalhar agora, quero dizer, com um estranho na sua loja? Helena riu, um som genuíno e musical que ecoou no espaço pequeno. Estranho? Depois que alguém vê você coberto de lama da cabeça aos pés, vocês meio que se tornam próximos, ela brincou, olhando para ele com aqueles olhos castanhos brilhantes. Além disso, a dona Margarida vem buscar esse vestido amanhã cedo. É pro aniversário de casamento dela. 50 anos casada, você acredita? 50 anos? Ricardo murmurou, impressionado. No seu mundo de empresários e socialistas, casamentos que duravam 5 anos já eram considerados um milagre? Pois é. Ela me contou que vai renovar os votos. Disse que quer estar linda pro marido dela como se fosse a primeira vez. Helena sorriu enquanto passava a linha na máquina.
Acho isso tão romântico. 50 anos e ainda querem se casar de novo. Ricardo observava Helena trabalhar. Havia algo quase meditativo na forma como ela costurava. Cada ponto era deliberado, cuidadoso. Não era só um trabalho, era arte, era amor colocado em cada movimento. E você? Ricardo se ouviu perguntar antes que pudesse se controlar. E você acredita nisso? Em amor eterno? Em recomeçar? Helena pausou por um momento, a agulha suspensa no ar. Seus olhos ficaram distantes, como se ela estivesse olhando para algo muito longe. Eu acredito em amor verdadeiro, sim, mas também aprendi que o amor nem sempre vem do lugar que esperamos. Eu achei que tinha encontrado o amor perfeito, sabe? O pai do Lucas era tudo que eu pensava querer. Bonito, charmoso, me dizia coisas lindas. Ela pausou, voltando a costurar, mas sua voz continuou mais sábia, mais madura. Mas quando as coisas ficaram difíceis, quando descobri que eu estava grávida e precisei dele de verdade, ele mostrou quem realmente era. E sabe o que eu aprendi? Palavras bonitas são fáceis. O que importa mesmo são as ações. É estar presente quando é difícil, não só quando é conveniente. Ricardo sentiu aquelas palavras penetrarem fundo em seu peito. Quantas vezes ele havia dito palavras bonitas para mulheres interessadas apenas no seu dinheiro? Quantas vezes ele havia recebido declarações vazias de pessoas que desapareceriam no momento em que seu império ruísse? Você é muito sábia, ele disse quietamente. Não, eu só sou uma mulher que aprendeu na dor. Helena respondeu com um sorriso triste. Mas não me arrependo, sabe? Porque aquela experiência terrível me deu o Lucas. Meu filho é minha vida inteira. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada conta difícil de pagar, tudo vale a pena quando ele me abraça e diz: "Te amo, mãe." Ricardo sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que alguém o amou assim? Incondicionalmente, sem querer nada em troca? Sua mãe havia morrido quando ele tinha 12 anos. Seu pai só se importava com os negócios, com expandir o Império Montenegro. Amor nunca fez parte da equação. Você deve ser uma mãe incrível, Ricardo disse, e percebeu que sua voz estava mais rouca. Helena olhou para ele, e havia algo nos olhos dela. Uma gentileza, uma compreensão que ia além das palavras. Eu tento. Faço o melhor que posso, ela disse. E você? Tem família? A pergunta era simples, inocente, mas Ricardo sentiu-se congelado. Como responder isso sem mentir, mas também sem revelar tudo? Tenho um pai, ele disse cuidadosamente. Mas somos distantes. Ele está sempre ocupado com trabalho. Não era mentira. Bernardo Montenegro estava sempre ocupado construindo seu império. E agora pressionando a Ricardo para casar com a filha de algum parceiro de negócios importante. Alianças estratégicas, seu pai chamava. Ricardo chamava de prostituição emocional. Entendo, Helena disse, e havia compaixão em sua voz. Meu pai era assim também. Trabalhava tanto que mal ouvia. Quando ele morreu, eu tinha 17 anos e percebi que mal o conhecia. Mal sabia quais eram seus sonhos, seus medos, o que o fazia rir. Ela pausou, limpando um canto do olho discretamente. É por isso que faço questão de estar presente para o Lucas. Não quero que ele cresça e perceba que tinha uma mãe ausente. Prefiro ter menos dinheiro e mais memórias com ele. Ricardo engoliu em seco. Aquelas palavras eram como flechas direto em sua consciência. Quantas crianças ele havia ignorado ao longo dos anos, filhos de funcionários que ele via apenas como números em uma folha de pagamento? Quantas vezes negou licenças paternais ou maternais porque afetariam a produtividade? Você está bem? Helena perguntou, notando a expressão no rosto dele. Seu joelho está doendo? Não, não é isso, Ricardo respondeu rapidamente. Eu estava só pensando. Você me fez pensar em coisas que eu normalmente não penso. Isso é bom ou ruim? Ela perguntou com um sorriso brincalhão. Bom, Ricardo respondeu honestamente. Definitivamente bom. Um trovão alto ecoou lá fora, fazendo ambos pularem. A chuva intensificou, batendo com mais força ainda contra o telhado de zinco da loja. O barulho era quase ensurdecedor. Nossa, parece que piorou.
Helena disse, levantando-se para olhar pela janela. A rua já está começando a alagar. Olha só! Ricardo levantou-se, mancando um pouco, e foi até a janela ao lado dela. Ela tinha razão. A água já começava a subir na calçada, formando pequenos rios que corriam rapidamente pelas sarjetas entupidas. Isso acontece muito aqui? Ele perguntou. Toda vez que chove forte, Helena suspirou. A prefeitura promete arrumar o sistema de drenagem há anos, mas nunca fazem nada. No ano passado, a loja da Dona Amélia ali da esquina ficou completamente inundada. Ela perdeu quase todo o estoque. Ricardo observou a cena, sentindo uma mistura de culpa e raiva. Enquanto ele jantava em restaurantes onde um prato custava mais que o aluguel mensal daquelas lojas, pessoas como Helena lutavam contra enchentes e descaso do poder público. Deve ser difícil, ele murmurou. É a vida que temos, Helena deu os ombros. Mas não havia amargura em sua voz, apenas aceitação. Fazemos o que podemos com o que temos. Minha avó sempre dizia, Helena, reclamar não cerca a chuva. Melhor pegar um balde e começar a tirar a água. Ricardo riu apesar de tudo. Sua avó parece que era uma mulher sábia. Era, Helena disse com carinho. Foi ela quem me ensinou tudo sobre costura. Ela tinha esta loja há mais de 40 anos. Costurava para todo mundo do bairro. Vestidos de noiva, ternos para casamentos, uniformes escolares. Ela dizia que cada roupa conta uma história e que nosso trabalho era ajudar as pessoas a contarem suas histórias da melhor forma possível. Helena voltou para sua máquina de costura, mas desta vez não retomou o trabalho. Ela apenas passou a mão carinhosamente sobre o metal antigo da máquina. Esta era a máquina dela. Tem mais de 50 anos. Já quebrou várias vezes, mas eu sempre arrumo. Não consigo me desfazer dela. É como se enquanto eu continuar costurando nela, minha avó estivesse aqui comigo de alguma forma. Ricardo sentiu um nó no garganta. Havia tanto amor naquela loja pequena e humilde, tanta história, tanto significado. Suas lojas de restaurante de luxo, por mais caras e sofisticadas que fossem, não tinham alma. Eram apenas negócios, transações, lucro. Tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa de você, Ricardo disse, e percebeu que sua voz estava mais rouca. Helena olhou para ele e havia algo nos olhos dela. Uma gentileza, uma compreensão que ia além das palavras. Obrigada, ela sussurrou. Isso significa muito para mim. Eles ficaram se olhando por um longo momento. Ricardo sentiu algo se mover no peito, algo que ele não conseguia nomear. Não era apenas atração física, embora Helena fosse bonita, de uma forma simples e natural. Era algo mais profundo. Era conexão. Era reconhecimento. Era... Um celular tocou, quebrando o momento. Helena piscou e rapidamente pegou seu telefone antigo do balcão. Alô? Oi, dona Margarida. Sim, o vestido vai estar pronto. Não se preocupe. A chuva não vai atrasar nada. Tá bom, até amanhã. Ela desligou e olhou para Ricardo com um sorriso de desculpas. Desculpa, ela estava preocupada com a chuva. Não precisa se desculpar. Você tem um negócio a tocar. Negócio é uma palavra muito grande para esta lojinha, mas é meu sustento. Cada ajuste, cada bainha, cada remendo, tudo conta. Ricardo olhou ao redor da loja novamente, desta vez com olhos diferentes. Não era apenas uma loja de costura humilde, era um sonho mantido vivo com trabalho duro e determinação. Era um legado honrado através de cada ponto costurado. Era uma fortaleza erguida por uma mulher sozinha contra todas as adversidades. Não diminua o que você faz, Ricardo disse firmemente. Você tem um negócio sim, e pelo que vejo, você o mantém com muito mais coração e dedicação do que muitos empresários que eu conheço. Helena piscou surpresa com a intensidade em sua voz. Você conhece muitos empresários? Ricardo percebeu seu erro. Ele estava deixando sua verdadeira identidade vazar através das cracas da sua persona falsa. Eu faço entregas para muitos restaurantes e empresas. Vejo como eles tratam as pessoas. Muitos são frios, distantes. Você não é assim. Helena estudou o rosto dele por um momento, e Ricardo temeu que ela pudesse ver através das suas mentiras. Mas então ela sorriu. Obrigada, Ricardo. Você é muito gentil com suas palavras.
Outro trovão ecoou, seguido por um clarão de relâmpago que iluminou toda a loja por um segundo. A chuva agora era uma cortina sólida de água. "Você não vai poder ir embora tão cedo", Helena observou, olhando preocupada pela janela. "Está perigoso lá fora, e com seu joelho machucado." "Eu não quero atrapalhar seu trabalho", Ricardo protestou, embora secretamente estivesse aliviado por ter uma desculpa para ficar mais tempo. "Atrapalhar? Você está me fazendo companhia. Normalmente fico aqui sozinha o dia todo, apenas eu e as máquinas de costura. É até bom ter alguém para conversar", Helena disse com sinceridade. "Além disso, suas roupas ainda estão secando. Não vou deixar você sair daqui molhado de novo." Ricardo sentiu aquele calor no peito novamente. Quando foi a última vez que alguém se importou genuinamente com seu bem-estar? Sem agendas ocultas, sem querer impressioná-lo, apenas cuidando. "Então eu fico", ele disse suavemente. "Se você tem certeza que não se importa." "Tenho certeza absoluta", Helena respondeu, e seu sorriso poderia iluminar toda a cidade escura e chuvosa lá fora. Ela voltou para o vestido de Dona Margarida e Ricardo se acomodou em sua cadeira, ajustando o gelo no joelho. O som da máquina de costura se misturou com o barulho da chuva, criando uma sinfonia estranha, mas reconfortante. E enquanto observava Helena trabalhar, a concentração em seu rosto, o cuidado em cada movimento, a dedicação em cada ponto, Ricardo Montenegro, o empresário milionário que tinha tudo, mas não tinha nada, percebeu algo importante. Pela primeira vez na vida adulta, ele não queria estar em nenhum outro lugar. Não em seu penthouse luxuoso com vista para a cidade, não em seus restaurantes 5 estrelas, não em suas reuniões de negócios milionárias. Ele queria estar exatamente ali, naquela loja humilde, com aquela mulher incrível, ouvindo a chuva cair. E isso o assustava e o emocionava ao mesmo tempo. Porque Ricardo estava começando a perceber que talvez, apenas talvez, ele não estava apenas fingindo ser outra pessoa. Talvez ele estivesse descobrindo quem realmente era embaixo de todas as camadas de riqueza e poder. E quem ele era, aparentemente, gostava muito de estar perto de Helena, muito mesmo. A chuva continuava lá fora, mas dentro da costura Santa Rita, algo mais que amizade estava começando a brotar. Algo frágil ainda, mas potencialmente poderoso. Se apenas a verdade não estivesse escondida entre eles como uma bomba relógio esperando para explodir. 2 horas haviam passado desde que Ricardo caíra na lama. A chuva finalmente começava a dar sinais de trégua, diminuindo de uma tempestade violenta para uma garoa persistente. O céu ainda estava cinzento, mas não havia mais trovões. Helena tinha terminado o vestido de Dona Margarida e agora trabalhava em uma pilha de calças que precisavam de bainha. Ricardo permanecia sentado, observando-a trabalhar. Eles haviam conversado sobre muitas coisas. Filmes que gostavam, comidas favoritas, memórias de infância. Cada nova informação sobre Helena apenas intensificava o fascínio de Ricardo. "Você deve estar com fome", Helena disse de repente, olhando para o relógio na parede. "Já passou do meio-dia e você não comeu nada." Na verdade, Ricardo estava com fome. Ele normalmente almoçava em seus próprios restaurantes, pratos elaborados preparados por chefes premiados. Mas a ideia de comer algo simples com Helena parecia infinitamente mais atraente. "Estou um pouco, sim", ele admitiu, "mas não quero que você se preocupe com isso." "Tarde demais, já estou preocupada", Helena disse com aquele sorriso teimoso que Ricardo estava começando a adorar. "Espere aqui." Ela desapareceu novamente nos fundos da loja. Ricardo ouviu sons de panelas, o micro-ondas apitando, água correndo. Alguns minutos depois, Helena voltou carregando uma bandeja improvisada. Na verdade, era uma tábua de passar roupas pequena com um pano limpo por cima. Sobre ela, 2 marmitas de alumínio, 2 copos de plástico com suco de laranja e 2 garfos simples. "Não é nada demais", Helena disse, colocando a bandeja sobre a mesa de tecidos, depois de afastá-los cuidadosamente. O cheiro era delicioso, não sofisticado, mas honesto e reconfortante. "Ricardo, essa é sua comida, eu não posso." "Pode, vai." Ela cortou, já empurrando uma marmita para ele. "Dividir comida é dividir amor, minha avó sempre dizia. Além disso, fiz demais mesmo, ia sobrar."
Ricardo sabia que ela estava mentindo. Pela quantidade na marmita, era claramente uma porção individual. Helena estava literalmente dividindo seu almoço com ele, o que significava que ela comeria menos. E aquilo quebrou algo dentro dele. Helena, sua voz saiu embargada. Você não precisa fazer isso. Eu posso... Ele quase disse. Eu posso pagar por qualquer restaurante desta cidade inteira, mas se controlou a tempo. Eu posso esperar até chegar em casa. Ele terminou fracamente. Helena olhou para ele com aqueles olhos castanhos penetrantes e Ricardo sentiu como se ela pudesse ver direto em sua alma. Ricardo, você me ajudou hoje, ela disse suavemente. Você ficou aqui fazendo companhia, me ouviu falar sobre minha vida, sobre minha avó, sobre meus sonhos. Isso vale muito mais para mim do que você imagina. Deixa eu retribuir do jeito que posso. Por favor. Como ele poderia recusar? Como poderia explicar que cada gesto de generosidade dela estava destruindo todas as suas defesas construídas ao longo de anos? Obrigado. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Eles comeram em silêncio confortável por um pouco tempo. Parte. A comida era simples, mas estava deliciosa. Ricardo percebeu que estava saboreando cada garfada de uma forma que nunca fazia com suas remeias gourmet de R$300. Porque aquela comida tinha algo que dinheiro não podia comprar. Tinha sido feita com carinho e estava sendo dividida com generosidade. Está gostoso? Helena perguntou, parecendo genuinamente preocupada com a resposta. Está maravilhoso, Ricardo respondeu honestamente. Melhor do que muitos restaurantes caros que já fui. Helena riu. Agora você está exagerando. Aposto que você nunca foi em restaurante caro na vida. A ironia da afirmação fez Ricardo quase engasgar. Ele literalmente era dono de alguns dos restaurantes mais caros da cidade, mas ela não sabia disso. Para ele era apenas Ricardo, o entregador pobre. Você ficaria surpresa, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Quê? Helena não ouviu direito. Nada, só, então, pela comida, de verdade. Eles continuaram comendo e Helena começou a contar histórias engraçadas de clientes da loja. A senhora que pediu para alargar um vestido 3 vezes porque insistia que não havia engordado, era o vestido que havia encolhido. O homem que apareceu pedindo para costurar botões na camisa enquanto ainda estava vestindo ela. O casal de idosos que vinha todo mês para que Helena ajustasse as roupas um do outro só para ter desculpa de sair de casa. Ricardo ria genuinamente, algo que não fazia há muito tempo. Não risadas educadas de eventos sociais ou risadas forçadas em reuniões de negócios, risadas reais, do fundo da barriga, que faziam seus olhos lacrimejar. Você tem um riso bonito, Helena disse de repente, e então ficou vermelha como se não pudesse acreditar que havia dito aquilo em voz alta. Quer dizer, você deveria rir mais, fica bem em você. Agora foi a vez de Ricardo sentir suas bochechas esquentarem. Obrigado. Você também fica bem quando sorri. Aliás, você está sempre sorrindo. Tento manter o ânimo. Helena deu de ombros. A vida já é difícil o suficiente sem ficarmos reclamando o tempo todo. Minha avó sempre dizia, Helena, você pode chorar ou pode costurar, mas não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu escolho costurar. Sabe a mulher, sua avó? Ricardo comentou. Era mesmo. Helena concordou com um sorriso nostálgico. Eles terminaram de comer e Helena recolheu as marmitas vazias. Quando ela voltou dos fundos, Ricardo finalmente se levantou, testando o peso na perna machucada. Doía, mas era suportável. A chuva parou quase, ele observou olhando pela janela. Eu deveria ir, já abusei demais da sua hospitalidade. Não foi abuso nenhum, Helena protestou. Eu gostei da companhia. Foi diferente? Bom, para mim também, Ricardo disse e percebeu que suas palavras carregavam mais peso emocional do que pretendia. Eles ficaram parados, se olhando. A loja parecia menor de repente, ou talvez eles estivessem apenas mais próximos. Ricardo podia ver pequenas sardas no nariz de Helena que não havia notado antes. Podia ver como seus olhos tinham pequenos pontos dourados no castalho. Suas roupas, Helena disse de repente, quebrando o momento. Espera, vou buscar. Ela trouxe as roupas de entregador de Ricardo, agora limpas e secas, cuidadosamente dobradas. Até a mochila térmica havia sido limpa. Você lavou tudo? Ricardo perguntou incrédulo.
Claro, não ia deixar você levar para casa sujo. Helena respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ricardo pegou as roupas, sentindo o tecido macio e cheirando a sabão de coco. Quanto tempo fazia desde que alguém havia cuidado dele assim? Sua empregada doméstica cuidava das suas roupas de grife, claro, mas era um trabalho pago. Aquilo era diferente, era pessoal. Helena, eu não sei como agradecer por tudo. Pelo cuidado, pela comida, pela conversa, por... Você não precisa agradecer. Helena interrompeu gentilmente. Foi um prazer conhecer você, Ricardo. De verdade. Foi um prazer conhecer você também. Ricardo disse e então, antes que pudesse se impedir, acrescentou. Posso voltar? Quero dizer, tem algumas roupas que precisam de reparo. Seria profissional, claro, eu pagaria. Você pode voltar quando quiser, Helena disse com um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. E claro que vou cobrar pelos reparos. Ainda tenho um negócio para tocar. Eles riram juntos e Ricardo sentiu seu coração apertar. Ele não queria ir embora. Queria ficar ali, naquela loja humilde, com aquela mulher incrível para sempre. Mas ele não podia. Ainda não. Não enquanto ela acreditasse que ele era apenas um entregador pobre. Então, até breve? Ricardo perguntou, já caminhando lentamente em direção à porta. Até breve, Helena confirmou, acompanhando-o. Ricardo abriu a porta. A garoa fina ainda caía, mas nada comparado à tempestade de antes. Ele se virou para dar um último olhar para Helena. Obrigado, ele disse mais uma vez. Por tudo. Vai com cuidado com esse joelho, e se piorar, procura um médico, tá? Tá, Ricardo prometeu. Ele saiu para a rua molhada, vestindo suas roupas limpas e secas, mochila térmica nas costas. Começou a se afastar, mas depois de alguns passos não resistiu e olhou para trás. Helena ainda estava na porta, observando-o ir. Quando seus olhares se encontraram, ela acenou com a mão, um pequeno gesto tímido que fez o coração de Ricardo pular. Ele acenou de volta e continuou andando. Apenas quando virou a esquina e teve certeza de que Helena não podia mais vê-lo, Ricardo tirou seu celular caro de dentro de um bolso escondido da mochila térmica. Tinha 47 ligações perdidas, todas do seu assistente pessoal, Marcelo. Discou o número. Ricardo, graças a Deus, onde você está? Estou tentando ligar há horas. A reunião com os investidores japoneses foi um desastre sem você. Seu pai está furioso e... Marcelo, Ricardo interrompeu calmamente. Respira. Respirar? Você desapareceu por horas sem dar notícias, perdeu uma reunião de milhões e quer que eu respire? Sim, Ricardo respondeu e havia uma leveza em sua voz que não existia antes. Silêncio do outro lado da linha. Ricardo? Você tá bem? Bateu a cabeça ou algo assim? Não bati a cabeça, mas caí na lama. Ricardo disse e começou a rir. Uma risada verdadeira, livre, que ecoou pela rua vazia. Você tá rindo de cair na lama? Marcelo soava completamente perdido. Ricardo, sério, você tá bem? Estou ótimo. Melhor do que tenho estado em anos. Ricardo respondeu, olhando para trás na direção da loja de costura, mesmo não podendo mais vê-la. E sabe de uma coisa? Eu vou voltar lá. Voltar onde? Para onde eu pertenço, ele disse enigmaticamente. Remarca a reunião com os japoneses. Lida com meu pai. Eu vou para casa tomar um banho e descansar. Amanhã voltamos à rotina. Mas amanhã, Marcelo. Ricardo repetiu firmemente. Ele ficou parado na rua por mais um momento, segurando o telefone caro na mão. Aquele pequeno aparelho representava o seu mundo real. Bilhões de reais, poder, influência, negócios. Mas nada daquilo havia feito seu coração bater mais rápido como os olhos castanhos de Helena tinham feito. Nada daquilo havia feito ele se sentir verdadeiramente visto como ela o havia feito. Nada daquilo importava tanto quanto a perspectiva de voltar àquela loja humilde e ver aquele sorriso novamente. Ricardo guardou o telefone e chamou um Uber. Não em seu nome, claro, mas em um dos seus perfis falsos. Um carro preto e simples chegou poucos minutos depois. Enquanto o carro levava de volta para seu mundo de luxo, Ricardo olhava pela janela vendo o bairro humilde ficar para trás. As casas pequenas, as lojas modestas, as pessoas comuns vivendo vidas comuns.
pessoas como Helena. E pela primeira vez na vida, Ricardo Montenegro invejava aquelas pessoas, porque elas tinham algo que todo o seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Elas tinham autenticidade, tinham conexões reais, tinham amor verdadeiro. E Ricardo queria aquilo, desesperadamente. Mas para ter, ele teria que fazer algo que o apavorava. Teria que ser honesto. Teria que revelar quem realmente era e arriscar perder a única coisa real que havia encontrado em anos. Teria que confiar que Helena podia vê-lo. O verdadeiro ele, não apenas o empresário milionário ou o entregador disfarçado, mas o homem por trás de todas as máscaras. Vai dar tudo certo. Ele murmurou para si mesmo enquanto o carro avançava pela cidade. Mas no fundo de seu coração, uma voz sussurrava dúvidas. E se Helena o odiasse quando descobrisse a verdade? E se ela se sentisse traída pela mentira? E se aquele momento perfeito na loja de costura fosse tudo o que ele teria dela? Ricardo fechou os olhos e a imagem de Helena sorrindo apareceu em sua mente. Aquele sorriso genuíno, cheio de calor e bondade. Ele voltaria. Tinha que voltar. Mas quando voltasse, levaria consigo não apenas roupas para consertar. Levaria a coragem de começar a ser honesto. Aos poucos, passo a passo, porque Helena merecia a verdade. E Ricardo merecia uma chance de ser amado por quem realmente era. O carro continuou em direção ao centro da cidade, levando Ricardo de volta para seu mundo de privilégios. Mas uma parte dele, a melhor parte ele estava começando a perceber, havia ficado para trás naquela loja de costura humilde. E ele faria qualquer coisa para tê-la de volta. Tento manter o ânimo. Helena deu de ombros. A vida já é difícil o suficiente sem ficarmos reclamando o tempo todo. Minha avó sempre dizia: Helena, você pode chorar ou pode costurar, mas não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu escolho costurar. Sabe a mulher, sua avó? Ricardo comentou. Era mesmo. Helena concordou com um sorriso nostálgico. Eles terminaram de comer e Helena recolher as marmitas vazias. Quando ela voltou dos fundos, Ricardo finalmente se levantou, testando o peso na perna machucada. Doía, mas era suportável. A chuva parou quase. Ele observou olhando pela janela. Eu deveria ir, já abusei demais da sua hospitalidade. Não foi abuso nenhum, Helena protestou. Eu gostei da companhia, foi diferente, bom? Para mim também, Ricardo disse, e percebeu que suas palavras carregavam mais peso emocional do que pretendia. Eles ficaram parados, se olhando. A loja parecia menor de repente. Ou talvez eles estivessem apenas mais próximos. Ricardo podia ver pequenas sardas no nariz de Helena que não havia notado antes. Podia ver como seus olhos tinham pequenos pontos dourados no castanho. Suas roupas, Helena disse de repente, quebrando o momento. Espera, vou buscar. Ela trouxe as roupas de entregador de Ricardo, agora limpas e secas, cuidadosamente dobradas. Até a mochila térmica havia sido limpa. Você lavou tudo? Ricardo perguntou incrédulo. Claro, não ia deixar você levar para casa sujo. Helena respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ricardo pegou as roupas, sentindo o tecido macio e cheirando a sabão de coco. Quanto tempo fazia desde que alguém havia cuidado dele assim? Sua empregada doméstica cuidava de suas roupas de grife, claro, mas era um trabalho pago. Aquilo era diferente. Era pessoal. Helena, eu não sei como agradecer. Por tudo. Pelo cuidado, pela comida, pela conversa, por... Você não precisa agradecer, Helena interrompeu gentilmente. Foi um prazer conhecer você, Ricardo, de verdade. Foi um prazer conhecer você também. Ricardo disse, e então, antes que pudesse se impedir, acrescentou. Posso voltar? Quero dizer, tenho algumas roupas que precisam de reparo. Seria profissional, claro, eu pagaria. Você pode voltar quando quiser, Helena disse com um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. E claro que vou cobrar pelos reparos. Ainda tenho um negócio para tocar. Eles riram juntos
E Ricardo sentiu seu coração se apertar. Ele não queria ir embora. Queria ficar ali, naquela loja humilde, com aquela mulher incrível, para sempre. Mas ele não podia, ainda não. Não enquanto ela acreditasse que ele era apenas um entregador pobre. Então, até breve? Ricardo perguntou, já caminhando lentamente em direção à porta. Até breve, Helena confirmou, acompanhando-o. Ricardo abriu a porta. A garoa fina ainda caía, mas nada comparado à tempestade de antes. Ele se virou para dar um último olhar para Helena. Obrigado, ele disse mais uma vez, por tudo. Vá com cuidado com esse joelho, e se piorar, procura um médico, tá? Tá, Ricardo prometeu. Ele saiu para a rua molhada, vestindo suas roupas limpas e secas, mochila térmica nas costas. Começou a se afastar, mas depois de alguns passos, não resistiu e olhou para trás. Helena ainda estava na porta, observando-o ir. Quando seus olhares se encontraram, ela acenou com a mão, um pequeno gesto tímido, que fez o coração de Ricardo pular. Ele acenou de volta e continuou andando. Apenas quando virou a esquina e teve certeza que Helena não podia mais vê-lo, Ricardo tirou seu celular caro de dentro de um bolso escondido da mochila térmica. Tinha 47 ligações perdidas, todas de seu assistente pessoal, o Marcelo. Ele discou o número. Ricardo, graças a Deus, Marcelo atendeu num primeiro toque. Voz desesperada. Onde você está? Estou tentando ligar há horas. A reunião com os investidores japoneses foi um desastre sem você. Seu pai está furioso e... Marcelo? Ricardo interrompeu calmamente. Respira. Respirar? Você desapareceu por horas sem dar notícias, perdeu uma reunião de milhões e quer que eu respire. Sim, Ricardo respondeu, e havia uma leveza em sua voz que não existia antes. Silêncio do outro lado da linha. Ricardo, você está bem? Marcelo perguntou, agora mais preocupado do que enraivecido. Bateu a cabeça ou algo assim? Não bati a cabeça, mas caí na lama. Ricardo disse e começou a rir. Uma risada verdadeira, livre, que ecoou pela rua vazia. Você está rindo de cair na lama? Marcelo soava completamente perdido. Ricardo, sério, você está bem? Eu estou ótimo, Marcelo. Melhor do que tenho estado em anos. Ricardo respondeu, olhando para trás na direção da loja de costura, mesmo não podendo mais vê-la. E sabe de uma coisa? Eu vou voltar lá. Voltar onde? Para onde eu pertenço? Ricardo disse enigmaticamente. Remarca a reunião com os japoneses. Lida com o meu pai. Eu vou para casa tomar um banho e descansar. Amanhã voltamos à rotina. Mas amanhã, Marcelo. Ricardo repetiu firmemente e desligou. Ele ficou parado na rua por mais um momento, segurando o telefone caro na mão. Aquele pequeno aparelho representava seu mundo real. Bilhões de reais, poder, influência, negócios. Mas nada daquilo havia feito seu coração bater mais rápido, como os olhos castanhos de Helena haviam feito. Nada daquilo havia feito ele se sentir verdadeiramente visto, como ela o havia feito. Nada daquilo importava tanto quanto a perspectiva de voltar àquela loja humilde e ver aquele sorriso novamente. Ricardo guardou o telefone e chamou um Uber, não em seu nome claro, mas em um de seus perfis falsos. Um carro preto e simples chegou poucos minutos depois. Enquanto o carro levava de volta para o seu mundo de luxo, Ricardo olhava pela janela vendo o bairro humilde ficar para trás. As casas pequenas, as lojas modestas, as pessoas comuns vivendo vidas comuns. Pessoas como Helena. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo Montenegro invejava aquelas pessoas. Porque elas tinham algo que todo o seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Elas tinham autenticidade, tinham conexões reais, tinham amor próprio. E Ricardo queria aquilo, desesperadamente. Mas para ter, ele teria que fazer algo que o apavorava. Teria que ser honesto. Teria que revelar quem realmente era e arriscar perder a única coisa real que havia encontrado em anos. Teria que confiar que Helena poderia vê-lo, o verdadeiro ele, não apenas o empresário milionário ou o entregador disfarçado,
mas o homem por trás de todas as máscaras. Vai dar tudo certo, ele murmurou para si mesmo enquanto o carro avançava pela cidade. Mas no fundo de seu coração, uma voz sussurrava dúvidas. E se Helena o odiasse quando descobrisse a verdade? E se sentisse traidora pela mentira? E se aquele momento perfeito na loja de costura fosse tudo o que ele teria dela? Ricardo fechou os olhos e a imagem de Helena sorrindo apareceu em sua mente. Aquele sorriso genuíno, cheio de calor e condade. Ele voltaria. Tinha que voltar. Mas quando voltasse, levaria consigo não apenas roupas para consertar. Levaria a coragem de começar a ser honesto. Aos poucos, passo a passo. Porque Helena merecia a verdade e Ricardo merecia uma chance de ser amado por quem realmente era. O carro continuou em direção ao centro da cidade, levando Ricardo de volta para o seu mundo de privilégios. Mas uma parte dele, a melhor parte ele estava começando a perceber, havia ficado para trás naquela loja de costura humilde, e ele faria qualquer coisa para tê-la de volta. Eu posso esperar, Ricardo disse rapidamente, se você não se importar. Não me importo nem um pouco, Helena respondeu, e seu sorriso ficou ainda maior. Entra, vou fazer um café fresco. Ricardo a seguiu para dentro da loja. Tudo estava exatamente como ontem, pequeno, humilde, mas cheio de vida e história. Casa. Aquele lugar parecia casa. Como está seu joelho? Helena perguntou enquanto preparava o café. Melhor. Ainda dói um pouco, mas melhor. Que bom. Fiquei preocupada ontem à noite, pensando se você tinha chegado bem em casa. Ela tinha pensado nele. Helena havia pensado nele. Cheguei bem, Ricardo disse suavemente. E você? Como foi sua tarde? Ah, tranquila. Terminei o vestido da Dona Margarida, fiz mais alguns ajustes. O Lucas chegou da escola e jantamos juntos. Ele perguntou sobre você, aliás. Perguntou sobre mim? Ricardo ficou surpreso. Mas ele nem me conheceu. Eu contei para ele sobre o homem gentil que caiu na lama e passou a tarde fazendo companhia para a mamãe. Helena explicou com um sorriso tímido. Ele disse que queria conhecer você. Acha que você parece legal. Algo se apertou no peito de Ricardo. Uma criança de 6 anos que nem o conhecia já gostava dele baseado apenas na descrição de sua mãe? Eu adoraria conhecer ele também, Ricardo disse honestamente. Mesmo? Helena pareceu genuinamente surpresa. A maioria dos homens sai correndo quando ouve que tem um filho. Eu não sou a maioria dos homens, Ricardo respondeu. E então percebeu como aquilo soou presunçoso. Quer dizer, crianças são ótimas. E seu filho deve ser especial, se é criado por você. Helena ficou vermelha, baixando os olhos timidamente. Você é muito gentil, Ricardo. Só estou sendo honesto. A palavra honesto pendia no ar entre eles, carregada de ironia que apenas Ricardo podia sentir. Ela serviu o café e sentou-se em sua máquina de costura, pegando a camisa dele. Então, o que mais você tem para consertar? Ricardo tirou mais 2 peças da mochila, uma calça com a bainha solta e outra camisa com um rasgo pequeno na manga. Nossa, você realmente precisa de uma costureira fixa, Helena brincou, mas estava sorrindo. Talvez eu tenha acabado de encontrar uma, Ricardo respondeu, sem pensar. Eles te olharam e o ar na loja de repente parecia carregado de algo não dito, algo perigoso e emocionante ao mesmo tempo. Helena desviou o olhar primeiro, focando na camisa. Vai ficar pronto em uns 20 minutos, todas as 3 peças. Sem pressa, Ricardo disse, acomodando-se na mesma cadeira de ontem. Eles caíram em uma conversa fácil novamente, sobre o tempo, sobre o bairro, sobre pequenas coisas sem importância que de alguma forma pareciam importantes quando ditas entre eles. Ricardo observava a Helena trabalhar, fascinado com a precisão de seus movimentos. Havia algo quase meditativo nisso. Posso te fazer uma pergunta? Ricardo disse de repente. Claro. Por que você ajudou um estranho ontem? Você não me conhecia. Eu poderia ser... perigoso. Helena pausou, a agulha suspensa no ar. Ela pensou por um longo momento antes de responder.
Minha avó me ensinou que a gente nunca sabe quando está entretendo anjos. Ela dizia que cada pessoa que cruza nosso caminho está lá por uma razão, e que se tratarmos todo mundo com bondade, mesmo que não mereçamos nada em troca, o universo devolve de formas que nem imaginamos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Você acredita nisso? Acredito, ou pelo menos tento acreditar. Helena sorriu. É mais fácil viver assim do que desconfiando de todo mundo, sabe? E se a pessoa estiver mentindo para você? Ricardo perguntou antes que pudesse se impedir. E se ela não for quem diz ser? Helena olhou para ele com aqueles olhos penetrantes, e por um segundo aterrorizante, Ricardo pensou que ela soubesse, que ela pudesse ver através de todas as suas mentiras. Então eu acho, ela disse lentamente, que essa pessoa tem seus motivos, e espero que quando estiver pronta, ela me conte a verdade. Porque mentiras, mesmo as bem-intencionadas, sempre machucam no final. O silêncio que caiu entre eles era pesado, grávido de significado. Ricardo abriu a boca para dizer algo, talvez confessar tudo ali mesmo, quando a porta da loja se abriu violentamente. Helena, Helena, você precisa me ajudar! Uma mulher de meia idade entrou correndo, desesperada, segurando um vestido de noiva rasgado. O casamento é amanhã e a minha filha... A mulher parou de falar, abruptamente quando viu Ricardo. Seus olhos se arregalaram, sua boca abriu em choque. Senhor Montenegro? Ela gaguejou. Ricardo sentiu seu sangue gelar. Não agora, não assim. Helena olhou da mulher para Ricardo, confusão evidente em sua cara. Montenegro? Do que ela está falando? A mulher continuava olhando para Ricardo como se tivesse visto um fantasma. Você é Ricardo Montenegro, o dono da rede de restaurantes Montenegro. Seu rosto estava na revista Exame mês passado. Eu trabalho no seu restaurante do shopping. O mundo pareceu parar. Helena deixou a camisa cair de suas mãos. Lentamente, muito lentamente, ela se virou para olhar para Ricardo. E nos olhos dela, Ricardo viu o exato momento em que tudo desmoronou. A confiança, a conexão, a mágica que estava se formando entre eles. Tudo se estilhaçou como vidro. Ricardo? Helena sussurrou e sua voz estava tremendo. É verdade? Continua no próximo vídeo. Será que Helena vai perdoar a mentira de Ricardo? O que ele vai dizer para se explicar? E quem é essa mulher que revelou seu segredo? Descubra no próximo episódio. O milionário solteiro disfarçado caía na lama molhada, mas uma costureira humilde estendeu a mão para ajudá-lo.